irmãos, graça e paz. Eu vou começar a compartilhar minha experiência desde a hora do louvor, amém, irmãos? Na hora do louvor, irmãos, eu senti uma glória tão extraordinária, como diz o nosso irmão Leandro. Uma glória de Deus, irmãos, assim, maravilhosa. Irmãos, de repente eu senti assim, irmãos, os meus pés assim queimando. E eu comecei a sentir, irmãos, que eram brasas de fogo nos meus pés. E a cada vez eu sentia aquela glória do Senhor, aquela glória. E de repente, irmãos, eu ouvi uma voz assim no fundo da minha alma. O Senhor ministrando no meu coração, dizendo que Ele estava nesse lugar, irmãos. Algo assim sobrenatural. E eu fui sentindo o Senhor mais perto, irmãos, mais perto, mais perto, mais perto, irmãos. Era algo assim, indestrutível. E a gente adorando o Senhor, adorando o Senhor. Teve um momento que a apóstola veio até a mim, ela ministrou, ela pediu que o Senhor me levasse a uma experiência de arrebatamento. Ali apareceu um anjo, irmãos. E ali eu fiz a pergunta a ele, eu perguntei se ele cria no Senhor, ele disse que sim. Nesse momento, esse anjo, ele me levou em uma parte do céu. Quando a gente chegou lá, irmãos, o anjo disse assim: veste as tuas armaduras espirituais. Irmãos, eu comecei a me vestir, coloquei ali o capacete, a couraça da justiça, coloquei um sapato no meu pé. E o anjo, ele falou bem assim: eu quero te levar num lugar, e você precisa estar bem equipado. E nesse momento, irmãos, o anjo, ele segurou na minha mão, ele me levou até no inferno. E quando eu cheguei lá, irmãos, eu me deparei com duas cenas diferentes. Eu vi muito sofrimento, irmãos. Eu ouvi muitos gritos no inferno. Mas o anjo falava bem assim: eu quero te mostrar duas pessoas. E ele me mostrava um homem. E ele começava a dizer o pecado que levou aquele homem para o inferno. E ele dizia assim: esse homem, ele era de uma igreja de doutrina, assim como você. Eles diziam que eles viviam na doutrina. E o pecado dele foi cair na rotina de casa, para uma programação da igreja, um culto, um evento. E ele deixou de orar. Ele deixou de pagar um preço. Ele deixou de renunciar. E ele caiu nessa rotina. E ele dizia no seu coração que ele estava me servindo. Ele guardava boa aparência. O Senhor falava e aquele anjo dizia. E ali, irmãos, o Senhor falava o nome daquele ministério. Não sei se há algum problema de mencionar, mas o Senhor falava que o ministério daquele homem era da Assembleia de Deus tradicional. E era um crente de doutrina, irmãos. E o Senhor falou que depois que ele morreu, ele foi parar no inferno. E eu via, irmãos, aquele homem, irmãos, no lago de enxofre, sofrendo. E eu ouvia, irmãos, quando ele dizia bem assim: eu tenho fome, me dá algo de comer. Eu tenho sede, me dá água. E eu via que os demônios atormentavam, irmãos, aquele homem no inferno. De repente, irmãos, eu me deparei com uma cena muito forte. Eu via um demônio, irmãos. Esse demônio, ele saía de dentro daquele lago, fogo de enxofre. E aquele demônio, ele nadava, irmãos. E ele arrancava o braço daquele homem. E eu olhei, irmãos, para o lado. Eu vi que aquele ser que estava do meu lado, irmãos, começou a chorar, irmãos. Tão certo como Deus vive, irmãos, quando eu me deparei com aquela situação, eu comecei a chorar também. Porque foi muito forte. E eu vi que aquele anjo, irmãos, estava com os olhos fitos para aquele homem, olhando para ele. De repente saiu apenas uma palavra da boca do anjo: você teve uma vida inteira na terra e você não soube aproveitar.
E ele não falou mais nada. E o homem continuou falando, pedindo perdão. E aquele homem, irmãos, já estava com muitas feridas, muitas queimaduras. Eu olhava, irmãos, para o corpo daquele homem. Eu via que os ossos iam se reconstruir. E eu via que as larvas entravam dentro do corpo dele. E o anjo não falou mais nada. E nesse momento, o anjo do Senhor, ele me levava em outro lugar. E o anjo do Senhor falava assim para mim: essa pessoa que você está vendo, ela nunca aceitou Jesus. Ela era ímpia na terra e ela perdeu a sua alma. E o anjo dizia assim: o Senhor Jesus colocou a bênção e a maldição para essa pessoa escolher. E ela não escolheu a bênção, ela escolheu a maldição, o caminho que levava para o inferno. Ela também teve uma vida inteira na terra, mas não se converteu. Esse aqui era ímpio. E aquele homem, irmãos, ele sofria muito lá no inferno. Eu olhei para o anjo que estava do meu lado, ele continuava chorando. E ele me tirou dali, irmãos, e ele começou a dizer algumas coisas para mim. Ele dizia assim, irmãos, que era para a gente pregar o arrebatamento do Senhor, para a gente continuar pregando, irmãos. Não importa quem vai crer, quem não vai crer, mas uma hora a palavra ela vai surgir efeito no coração das pessoas. O Senhor falava: a palavra não é tua nem do teu irmão, a palavra é do Senhor. E no tempo oportuno o Senhor vai converter o ímpio e aquele que está desviado. E o Senhor dizia bem assim: diga para a minha igreja, para cada um cumprir o seu papel. Isso foi muito forte, irmãos. E o Senhor lhe falava mais uma vez: diga para a minha igreja cumprir o seu papel. E nesse momento, irmãos, o Senhor, ele ia me tirando dali. E ele dizia assim: o que você vê? E eu via uma chave, irmãos. E essa chave, ela era muito grande. Ela era muito grande, era uma chave dourada. E o Senhor falou bem assim: irmãos, a vitória de vocês está em mim. E ele dizia assim: se aproxima mais para perto dessa chave, não tenha medo. Eu me aproximei, irmãos, era uma chave grande, com mais de 1,5 metro de altura. E eu via que estava escrito oração e jejum. E o Senhor falava assim: é assim que vocês vão ter a vitória de vocês, com a oração e com o jejum. Essa é a chave. E nesse momento, irmãos, o Senhor falava algo também muito extraordinário. Ele dizia bem assim: o Senhor tem algo que ele se agrada nessa obra. Eu vou falar o que o Senhor me falou, irmãos. O Senhor falou bem assim: se preparem, porque vocês ainda não estão vivendo a metade daquilo que eu tenho para fazer nessa igreja. E o Senhor dizia-me assim: eis que eu estou trazendo uma nova bênção para vocês. E o Senhor falou: se preparem, porque eu vou abrir as fronteiras, por causa que tem algo que eu gosto nessa obra. Tem algo que eu me agrado na vida de vocês. E o anjo do Senhor falava para mim: você não vai me perguntar o que é. Eu dizia: Senhor, é tantas coisas, Senhor. Renunciamos muitas coisas. Mas o anjo do Senhor falava: mas tem algo que o Senhor se agrada, irmão. E eu disse: o que é, Senhor? Eu não sei. E o Senhor falava: irmãos, é a oração sincera. E o
anjo do Senhor falava: a oração, ela é sincera, irmão. E o Senhor falava: a oração feita nesse lugar é uma oração sincera. E nesse momento, o anjo do Senhor falava: você vai guerrear contra os demônios. E que esses demônios têm roubado a identidade dos crentes de doutrinas, das igrejas que são de porta estreita. E eu comecei a guerrear contra esses demônios, irmãos. Foi uma guerra de um alto nível, irmãos, algo muito forte. E o Senhor falava isso, que os olhos de vocês não estão vendados, mas estão abertos. Enxerguem toda a guerra. E eu guerreei contra esses demônios. Eles entram, irmãos, dentro das igrejas grandes, as igrejas de doutrina, que elas tentam permanecer ali na palavra do Senhor. E eu via que tinha demônios que eles roubavam, irmãos, a palavra que as pessoas iam subir no altar para pregar. E o Senhor falava bem assim: vocês não são desse jeito, mas vocês precisam ajudar essa igreja, porque os olhos de vocês não estão vendados, mas os olhos deles já estão vendados. E o Senhor falava: ajudai uns aos outros, porque eu vou voltar para buscar vocês. Irmãos, nesse momento, o anjo do Senhor, ele ia me trazendo para a terra. Eu olhava para o lado, irmãos, era como se eu estivesse assim no espaço. E eu olhei assim para cima, irmãos, eu vi um ser muito distante. E ele estava sentado no trono. Nesse momento, esse ser, ele abriu os braços, irmãos. E ali eu entendi que era o Senhor que estava nos esperando no céu. E essa foi a minha experiência, irmãos. A graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 9, que diz assim: e se teu olho te faz pecar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar no reino dos céus com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Tem uma tradução que diz assim: onde o fogo nunca se apaga e o seu verme nunca morre. Irmãos, que experiência forte, que experiência tremenda do irmão Edilson, e quão horrível, terrível é o inferno. Irmãos, uma cadeia, um lugar de tortura. E desde que o Senhor nos deu esse dom, de maravilhas, vamos assim dizer, de orar nas pessoas e elas serem arrebatadas, o Senhor tem feito isso, levado pessoas no céu, levado pessoas no inferno. Amém, amados irmãos. Desde que o Senhor começou a nos ensinar essa doutrina, nós começamos a viver isso, começamos a viver coisas extraordinárias na presença do Senhor. Parece assim que teve um desatar de Deus, Começou a guerra contra principado, começou as guerras contra potestades, contra bruxos, feiticeiros, macumbeiros, um campo espiritual tremendo se abriu. A guerra que saltou do reino físico do reino espiritual para o reino físico, a ponto dos bruxos interceptarem as pessoas na rua, os membros aqui da igreja, para afrontar, para ameaçar, dizendo que vai fechar a igreja, falando meu nome, o nome da apóstola. Irmãos, tudo isso é uma guerra, uma guerra pela tua alma, uma guerra, pela tua vida espiritual, para que você morra e vá para o inferno. Então, irmãos, nós sabemos que a Bíblia fala sobre a obediência, que obedecer é melhor do que sacrificar, que o fardo do Senhor é leve. Amém, irmãos? E essa doutrina não é pesada, Como o apóstolo sempre prega uma palavra que está lá em Jó, que diz que Deus exige de nós menos do que a nossa iniquidade merece. Em uma das experiências de um irmão aqui da igreja, quando ele estava lá no inferno sendo torturado, ele viu o anjo, ele pediu ajuda do anjo, E aí o anjo disse: olha, por mim você já ficaria aqui, porque você merece esse lugar. Irmãos, nós merecemos o inferno, mas o Senhor, com a sua graça, com a sua misericórdia, todos os dias tem trabalhado em nossas vidas para que a gente alcance a nossa salvação. Não é isso, apóstolo?
É isso, eu vejo o cuidado de Deus, apóstolo, de como Deus tem trabalhado para não perdermos a nossa salvação. Eu vejo o cuidado, a misericórdia, o amor de Deus, levando o irmão Edilson numa experiência tão profunda como essa, que serve como um alerta, né? O que me chama a atenção, que o homem que ele visualizava era um homem de doutrina, né? Mas em algum momento ele abrir mão do que ele tinha recebido do Pai, da palavra do Senhor, dessa doutrina, descuidou-se disso, né? E acabou morrendo e indo para o inferno. Então, irmãos, eu vejo que até nisso, essas maravilhas de Deus têm acontecido para um despertar para a nossa vida espiritual. É lamentável, né? A gente vê pessoas que não estão aqui, que partiram sem Cristo, que estão nesse momento em tormentas ali eterna, né? E a gente vê a misericórdia de Deus de nos ensinar o que é agradável aos seus olhos, o que agrada, o que não agrada, o que Deus reprova, né? Justamente para nós termos, né, a condição de trilhar o caminho da porta estreita e, por fim, a salvação, a vida eterna com o Senhor. E tudo isso é obra do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Amém, apóstolo? Amém, amados irmãos. Então, eu queria fazer um pedido. Se esforce para passar na porta estreita, se esforce para ir para o céu, não vá para o inferno. Amém? Melhore, o que você tem que melhorar? Você tem uma vida inteira, como é o tema do vídeo, né? Como o anjo falou para o homem lá, você teve uma vida inteira na terra, e é isso que nós temos, irmão, uma vida na terra para nós fazermos a obra do Senhor. Todos os dias nós temos a oportunidade de fazer a obra do Senhor. Então não perca mais tempo, faça aquilo que você tem que fazer. Amém, apóstolo? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, querido Pai amado, apresenta agora cada irmão, irmã, Senhor, que ouviu essa experiência, Pai. Senhor, que o Senhor venha colocar o amor dos primeiros dias, Senhor, em nossa vida, em nosso coração, e que o Senhor venha colocar o temor para os últimos dias, Senhor. Amor dos primeiros dias e temor dos últimos dias, para que a gente possa viver, Senhor, desenvolvendo a nossa salvação, viver, meu Pai, andando no centro da Tua vontade, buscando fazer o melhor, buscando fazer a Tua obra com excelência, fazendo a Tua vontade, cumprindo o Teu propósito, aleluia, Senhor, nesta geração. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa fazer algo, Senhor, tremendamente na vida de cada um dos Seus filhos, que o temor, Senhor, possa tomar conta do nosso coração, mas também o respeito, o amor pela Tua obra, Senhor, venha florescer a cada dia, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a cada dia mais, Pai. Muito obrigado por essa experiência, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Espero que essa experiência tenha acrescentado algo na sua vida e que possamos caminhar com temor e tremor na presença do Senhor. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom a todos. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.